Olá, graça e paz, nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Hoje leremos o capítulo 16 do livro de Êxodo, na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Então, se é a sua primeira vez aqui no canal, se você não assistiu ainda os nossos vídeos anteriores, eu peço que você volte e veja os vídeos anteriores, porque o objetivo desse canal é que você se familiarize com a palavra de Deus, é que você não simplesmente leia pontos isolados da Bíblia, mas que você saiba realmente a trajetória, a história que está sendo trilhada em cada livro. Amém? Então, se é a sua primeira vez, volte no canal, pois você precisa se familiarizar com a palavra do Senhor. Vamos começar hoje mais um dia com uma oração para que o Espírito Santo nos ilumine, para que o Espírito Santo nos mostre algo novo aqui nesse capítulo. Amém? Então vamos lá. Senhor, hoje aqui eu te agradeço pela tua presença. Te agradeço, ó Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua infinita graça, Pai. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor nos concedeu mais um dia de vida. Então hoje, Senhor, que nesse dia nós possamos verdadeiramente meditar, nós possamos verdadeiramente, Senhor, aprender com a tua palavra. Então eu peço, Espírito Santo, que o Senhor nos ensine algo novo aqui, que possamos realmente viver baseados com a tua palavra, Pai. Então, em nome de Jesus, toma o nosso coração, toma a nossa mente e nos ensine nesse dia para que possamos verdadeiramente ser direcionados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos para a leitura. Pegue a sua Bíblia aí, eu já estou com a minha aqui. Pegue o seu caderno para fazer as anotações e vamos para a leitura. Êxodo, capítulo 16, na versão NVT, que é a nova versão transformadora, diz assim: A comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Monte Sinai. No 15º dia do mês após a saída do Egito, também ali toda a comunidade de Israel se queixou de Moisés e Arão. Se ao menos tivesse nos matado no Egito, lamentavam-se. Lá nós sentávamos em volta de panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade. Mas agora nos trouxeram a esse deserto para nos matar de fome. Então o Senhor disse a Moisés: Vejam, farei chover comida do céu para vocês. Diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade de alimento que precisa para aquele dia. Com isso eu os provarei para ver se seguirão ou não minhas instruções. Versículo 5. No 6º dia, quando recolherem o alimento e o prepararem, haverá o dobro do normal. Assim, Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: Ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor que os tirou da terra do Egito. Pela manhã, verão a glória do Senhor, pois ele ouviu suas queixas, que são contra ele, e não contra nós. O que fizemos para vocês se queixarem de nós? E Moisés acrescentou: O Senhor lhes dará carne para comer à tarde e os saciará com pão pela manhã, pois ouviu suas queixas contra ele. O que fizemos? Sim, suas queixas são contra o Senhor e não contra nós. Em seguida Moisés disse a Arão: Anuncie a toda a comunidade de Israel: Apresentem-se diante do Senhor, pois ele ouviu suas queixas. Versículo 10. Enquanto Arão falava a toda a comunidade de Israel, o povo olhou em direção ao deserto e viu a glória do Senhor na nuvem. O Senhor disse a Moisés: Ouvi as queixas dos israelitas. Agora diga-lhes: ao entardecer vocês terão carne para comer
e pela manhã pão à vontade. Assim saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Ao entardecer, muitas codornas apareceram cobrindo o acampamento. Na manhã seguinte, os arredores do acampamento estavam úmidos de orvalho. Quando os orvalhos se evaporou, havia sobre o chão uma camada de flocos fino, como geada. Versículo 15. Quando os israelitas viram aquilo, perguntaram uns aos outros: o que é isso? Pois não faziam ideia do que era. Moisés lhes disse: esse é o alimento que o Senhor lhes deu para comer. E estas são as instruções do Senhor. Cada família deve recolher a quantidade necessária, 2 litros para cada pessoa de sua tenda. Os israelitas seguiram as instruções. Alguns recolheram mais, outros menos. Contudo, quando mediram, cada um tinha o suficiente. Não sobrou alimento para os que recolheram mais, nem faltou para os que recolheram menos. Cada família recolheu exatamente a quantidade necessária. Moisés lhes disse: não guardem coisa alguma para o dia seguinte. Versículo 20. Alguns deles, porém, não deram ouvidos e guardaram um pouco de alimento até a manhã seguinte. A essa altura, a comida estava cheia de vermes e cheirava muito mal. Moisés ficou furioso com eles. Depois disso, as famílias passaram a recolher a cada manhã a quantidade necessária de alimento. E quando o sol esquentava, os flocos que não tinham sido recolhidos derretiam e desapareciam. No 6º dia, recolheram o dobro do habitual, ou seja, 4 litros para cada pessoa. Então todos os líderes da comunidade se dirigiam a Moisés e o informaram a esse respeito. Moisés lhe disse: foi o que o Senhor ordenou. Amanhã será um dia de descanso, o sábado consagrado para o Senhor. Portanto, assem ou cozinhem hoje a quantidade que desejarem e guardem o restante para amanhã. Eles separaram uma porção para o dia seguinte, como Moisés havia ordenado. Pela manhã, a comida restante não tinha mau cheiro nem vermes. Versículo 25. Moisés disse: como o alimento hoje, pois é o sábado do Senhor. Hoje não haverá alimento no chão para recolher. Durante 6 dias vocês podem recolher alimento, mas o 7º dia é o sábado, quando não haverá alimento algum no chão. Ainda assim, algumas pessoas saíram para recolhê-lo no 7º dia, mas não o encontraram. O Senhor disse a Moisés: até quando esse povo se recusará a obedecer minhas ordens e instruções? Entendam que o sábado é um presente do Senhor para vocês. Por isso, no 6º dia, ele lhes dará uma porção dobrada de alimento, suficiente para 2 dias. No sábado, cada um deve ficar onde está. Não saiam para recolher alimento no 7º dia. Versículo 30. No 7º dia, portanto, o povo descansou. Os israelitas chamaram aquela comida de maná. Era branco como a semente de coentro e tinha gosto de massa folhada de mel. Então Moisés disse: é isto que o Senhor ordenou. Encham uma vasilha de 2 litros com maná e preservem-no para seus descendentes. Assim as gerações futuras poderão ver o alimento que eu lhe dei no deserto quando os libertei do Egito. Moisés disse a Arão: pegue uma vasilha e encha com 2 litros de maná. Em seguida, coloque-a diante do Senhor, a fim de preservar o maná para as gerações futuras. Arão fez conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e colocou a vasilha de maná diante das tábuas da aliança para guardá-la. Versículo 35. Os israelitas comeram maná durante 40 anos até chegarem à terra onde se estabeleceriam. Comeram maná
até chegarem à fronteira da terra de Canaã. A vasilha usada para medir o maná continha um homem que era a 10ª parte da medida padrão. Amém? Então esse foi Êxodo 16 e agora chegou o momento de você colocar aqui nos comentários o versículo que te marcou, o versículo que você pôde entender algo nesse capítulo. Então marque aqui nos comentários o que você pôde absorver, o que você entendeu desse capítulo, para que você e nós aqui do canal possamos nos familiarizar, tanto um com o outro, quanto com a palavra de Deus. Amém? Então, se você não marcou nenhum dos pontos, se você não conseguiu extrair nenhum versículo, eu vou deixar alguns pontos aqui para que você pense e me dê o seu feedback sobre esses pontos. Se você consegue agora enxergá-los no texto, se agora você consegue vê-los aqui lendo novamente Êxodo 16 ou não. Então, deixe aqui o seu feedback, se fez sentido para você ou não. Então diz assim, o primeiro que eu marquei foi esse, ó: o Senhor proveu alimento aos israelitas, mesmo eles reclamando. Nós vemos que quando eles chegam ali no deserto, sabe, eles não sabiam simplesmente falar para o Senhor a necessidade deles. Eles não sabiam simplesmente chegar ao Senhor e dizer o que eles precisavam, mas eles reclamavam e comparavam como era, mesmo eles sendo escravos do Egito, mesmo ele estando ali debaixo do jugo de Faraó, eles ainda tentavam comparar, sabe, a estadia deles no deserto com o que eles viviam lá. E não comparar assim como agora estava melhor, não, como eles sendo deserto era melhor do que o que eles estavam vivendo ali no deserto. Mas mesmo assim, o Senhor ouvindo toda essa reclamação, toda esse levantamento, esse ajuntamento de pessoas para reclamarem do Senhor, contra o Senhor, e ainda assim o Senhor provê o maná. O Senhor provê o pão e a carne para que eles tivessem um alimento ali mesmo no deserto. Então, nós vemos que o Senhor, mesmo a gente reclamando, mesmo a gente não se lembrando dele, ainda isso acontece nos nossos dias, ainda isso acontece na nossa vida, mesmo a gente não se lembrando, mesmo a gente sendo reclamão em todos os momentos, o Senhor ainda provê tudo que nós necessitamos. Sabe, o Senhor ainda se responsabiliza de cuidar de nós, mesmo nós reclamando, mesmo nós não sendo gratos em muitos momentos. E o outro ponto que eu marquei aqui é que o povo se recusa a obedecer por ter dúvidas. Sabe, nós vemos aqui que as instruções elas sempre são claras, mas o povo ainda assim tentava fazer do jeito dele. Sabe, o Senhor dá uma ordem que cada família era por pessoa apenas 2 litros de maná. Uns pegavam mais, outros pegavam menos. Por quê? Porque se recusavam a obedecer, sabe? Eles tinham dúvida se realmente aquilo era suficiente, sabe? Eles queriam a prova, eles queriam ter realmente a prova real daquilo, se realmente faria sentido ou não. E aí uns pegavam mais, outros pegavam menos, e aí o Senhor precisava balizar para que desse tudo certo. O Senhor precisava manifestar o poder dele ali para aquele que pegou mais não sobrar e para aquele que pegou menos não faltar. Sabe, a gente vê aqui que o povo é duro de obedecer. Por quê? Porque tem dúvida, porque tem medo do que pode acontecer. Aí nós vemos que a outra ordem é que no sexto dia vai vir porção dobrada, então você vai pegar 4 litros e no outro dia não precisa ir mais pegar, porque já vai ter o do sétimo dia já vai ter sido pego no sexto. E ainda assim tinha gente que ia lá ver se o maná tinha vindo. Sabe, então a dúvida ela é algo que não iniciou agora em nós, mas ela ainda existe em nós, ela ainda reina em nós. Mas nós vemos aqui que no povo quando o Senhor resgatou o povo do Egito, a dúvida já existia.
A dúvida já era algo que eles carregavam de geração em geração. E hoje nós precisamos parar de ter dúvida. Nós precisamos verdadeiramente crer no que o Senhor pode fazer e confiar, sabe? Se o Senhor está falando que isso é suficiente, obedeça. Se o Senhor está falando que isso é o necessário, faça. Viva aquilo, porque o Senhor se responsabiliza de tudo. Não tente tirar a prova, não tente fazer primeiro para realmente ter certeza se é suficiente ou não. Amém? Então, esses foram os pontos que eu pude extrair aqui desse texto e agora eu quero que você deixe aqui nos comentários se fez sentido para você esses pontos, se você consegue enxergá-los no texto ou não, tá bom? Então foram esses 2 pontos. Se você chegou ao final desse vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, você precisa se inscrever. Você precisa se inscrever nesse canal para que nós possamos juntos alcançar mais pessoas, tá bom? Então, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, dê um like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e compartilhe com alguém. Coloque nos seus status, mande para os seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Divulgue esse vídeo para que mais pessoas tenham a oportunidade de se familiarizar com a palavra de Deus. Como eu já falei nos vídeos anteriores, você será a ponte entre essa pessoa e a palavra do Senhor. Então o Senhor te escolheu para ser ponte, para fazer essa ligação entre aqueles que precisam ouvir a palavra do Senhor e a palavra. Então, seja ponte hoje, nesse dia, mandando esse vídeo para alguém. Então, você chegou até o final, fica com Deus, que o Senhor te abençoe. Nos encontramos na próxima e não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje, não é amanhã, é hoje. Fica com Deus e que o Senhor te abençoe grandemente.